Bom dia! Café Com com aroma! aroma! Bom dia, meu povo! Bom dia, Josi! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos! Deixa eu ajeitar aqui que tá torto. Meu áudio tá bom? Tá ótimo! Oh, beleza! Esqueci Tudo de bom uma... por aí, Aline? Tudo bem! E aí, animadérrima hoje? Acordamos com uma notícia como? Ai, gente, nem fala! Bogo, minha gente! Nem Bogo dormi pra ontem, já vida! sabia. Quando eu fui deitar, eu já abri, porque o hábito, né? A gente entra lá no Instagram e aí já foi aquela alegria, já saí correndo, já fui nos grupos. O povo ontem já foi Maravilha! metralhado por mim. Deixa eu ajustar aqui, peraí. Bom dia, Kati. Bom dia, Pri. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom dia. Aproveitem, pessoal, para convidar os amigos para virem tomar café com a gente. Café com aroma. Hoje o óleo é sensacional. Aproveitei ontem já para dormir com ele no difusor. Ai, que maravilha! Não tive essa ideia, não foi para minha ideia. Olha, a Josi sempre cutucando a gente. Vamos pensar agora de dormir com óleo, que eu já vou saber do café com aroma. Ela é esperta. Já inspirada. Nosso aroma de hoje, sensacional, delicioso, que eu demorei para gostar, mas agora eu tenho uma paixão por ele. É o Pink Pepper. Pink Isso! Pepper é a nossa pimenta rosa. E, gente, quem tem sabe, quem não tem, aguçem a vontade de sentir esse aroma, porque ele traz a picância, o adocicado, ele traz uma salivação pra gente, uma vontade de comer delicioso. Ai, que delícia que é o pimenta rosa. Tão tradicional aqui na minha região, que é, eu tenho tanta pimenta rosa em casa, que é a nossa aroeira, né? O cheiro é delicioso. Quando tá na florada, o cheiro é maravilhoso. Então, Pink Pepper E ele chega tem um para cheiro feminino, arrasar. né? Ele tem. Eu acredito O que ele óleo faça essencial de parte. pink tem um cheiro feminino. Eu acho que ele faça parte de perfumes da perfumaria, sabia? Porque ele é muito aromático. Ele faz, ele traz essa sensação de perfumaria. Ai, muito bom. Delicioso. Ele é doce, tá, gente? Ele é docinho. Uhum. Apesar de ter o nome pimenta aí, ele é doce. Você vai sentir um cheirinho bem adocicado. E lembra, né, obviamente, toda aquela sensação que você tem quando inala uma especiaria. Muito, muito gostoso. Eu tava lendo um pouquinho sobre ele, Aline, e ele vai ajudar muito no dia de hoje. Você Vai. trouxe uma mensagem hoje pra gente e eu tenho certeza que quem tem ele em casa, que de repente estava lá no cantinho da caixa, não estava usando, vai tirar Eu ele por muito pro tempo uso. eu fiz isso, Josi. Por muito tempo eu não dava o devido valor a esse óleo. Como muitos assim que não estão geralmente na rotina diária, apesar de eu ter o óleo já, né, ter conquistado aquele óleo, ele não entrou assim no meu saber, sabe? De como usar ele em algum momento. E sempre o emocional traz pra gente, né, um livro, porque são tantas possibilidades que a gente nem imaginava que esse óleo tem.
ele traz para a gente, né, um pensamento, assim, uma oportunidade da gente refletir sobre julgamento, né? E o julgamento, ele vem de uma conduta muito particular, né? O julgamento, ele vem apontando, ele vem muitas vezes denegrindo, magoando, né? Você acha que você está julgando uma pessoa, que você está querendo fazer o bem dela, porque você está querendo apontar um defeito. E esse ato de julgar, na frase que eu trago hoje, é uma frase tão comum da gente ouvir, mas tão profunda de se analisar, sabe? Ele fala assim, exatamente, né? Ele traz pra gente apenas isso, olha. Quando você julga uma pessoa, isso não define quem ela seja. Isso define quem você é. E quando você tem, mais uma vez eu vou repetir para frisar, vamos pensar nessa frase. Quando você julga uma pessoa, isso não define quem ela seja. Isso define quem você é. É aquela história. Quando eu aponto um dedo, né? Os outros 4 estão virados de volta para mim, olha, 4 dedos virados. Então, assim, a questão do julgamento, quando ela vem nesse intuito de você estar externando o que você ali dentro, você pode estar se revelando uma pessoa que nem você imaginava. O julgamento, quando analisado por um outro lado, por um outro ângulo, ele pode ser realmente estar botando para fora quem realmente você é. A gente é como mesmo os defeitos que a gente aponta no outro. Às vezes não é o defeito dele. O que eu estou apontando é o meu defeito. E isso, a pimenta rosa, ela pode chegar nesse momento da reflexão e de aflorar quem eu sou nos julgamentos. E quando eu começo a analisar quem eu sou nos meus julgamentos, eu posso ter esse momento meu de autoanálise. Opa, é aquela história. A gente não sabia da história. Então, eu sou inocente porque eu estava julgando até o momento, porque todo mundo julga, porque eu sou habituada a julgar. A partir do momento que você tem você detém esse saber, o que é o julgamento, o que o julgamento traz por trás dele, o que ele revela de você, e você seja capaz de falar assim, opa, olha quem eu sou. Você começa a ter a oportunidade de se analisar nos seus julgamentos. E ali você pode ser capaz de começar a melhorar. A pimenta rosa, ela aflora, sim, a pessoa quando ela tem capaz tanto de julgar, né? Ela vai aflorar isso, mas ela vai trazer para você essa responsabilidade a partir de agora, de analisar quem você é quando você julga, né? E ela aflorando isso, ela vai fazer continuamente você pensar naquele momento. E quando você se propõe a pegar aquele julgamento e a se melhorar como pessoa através do que você analisou, você tem que deixar coisas para trás. Então, você tem que desapegar, né? Muitas coisas, atos que nós temos diariamente, ações diárias que já estão automaticamente enraizadas na nossa personalidade. Isso, quando você se propõe a mudar, você tem que desapegar. E ela também age muito bem quando você precisa se desapegar de algo, sabe, Josi? Você precisa tirar aquilo a partir de agora, nem que seja aos poucos da sua vida, porque uma coisa muito radical acaba que a gente não consegue, né, dar continuidade. Eu falo isso, não seja radical em nada, vamos podando, é como o paladar, né? Vamos habituando. E essa análise, ela é muito importante, ela é difícil, ela não é fácil, não é prática, de repente, para muita gente, mas se você quer um suporte, olha, pimenta rosa, a nossa pink pepper maravilhosa, ela vai entrar nesse momento
de autoanálise e você ser capaz de identificar como o julgamento pode ser pernicioso para a sua vida. Como você pode parar de buscar julgar as pessoas. Aline, quando a gente fala de julgamento, algumas pessoas não compreendem exatamente essa palavra, até porque é mais uma muito deturpada, né? Como se o ato de julgar fosse o ato de você considerar apenas se algo é bom ou ruim, se você vai participar daquele tipo de comportamento ou não, se você vai... Na verdade, isso são escolhas que a gente vai fazendo, né? E isso não seria aí o julgamento em si. Mas o julgamento é todo ato comparativo, gente. É o ato de pôr algo em balança. Em condenar. Toda vez que você fizer isso, para saber se você está julgando ou não, você está sempre comparando com algo. Você está sempre colocando algo como contraponto de alguma situação ou de alguém. E nem sempre a gente faz julgamentos negativos em relação ao outro. Às vezes a gente julga a nós mesmos em relação ao outro como sendo, muitas das vezes, ou inferior, ou menos capaz, ou alguma característica física. Isso se faz muito. Não só criticando, mas a autocrítica. E é o que você falou. Geralmente, né, a gente vai ter o comportamento sendo repetido quando esse comportamento é nocivo contra si mesmo. Então, a gente vai ter alguém que felinamente pode, por exemplo, falar muito das aparências, colocar muito em questão as aparências, seja ela boa ou ruim, tá sempre analisando as aparências de quem o cerca, daquele que contempla numa rede social, na TV, tá sempre pontuando sobre a aparência. Isso diz muito sobre ela. Talvez seja uma pessoa que não se aceita como é, tem muitas autocríticas, então ela tem esses outros 4 dedos apontando para ela. Então, esse comparativo, seja ele para você estar o tempo inteiro ou elogiando algo na sua mente como sendo o melhor, como sendo mais bonito, mais afeiçoado, do que aí você está sempre pondo uma outra comparação lá na ponta da balança. E essa outra ponta da balança pode ser justamente ela, né? Então, na maioria das vezes, é com ela a comparação. Então, é negativa ou positiva. E mesmo quando você fala, mas eu estou emitindo um julgamento positivo. Mas é positivo em relação ao quê? Em relação a você não ser daquela forma? Ai, fulana se comunica tão bem, é tão comunicadora, faz tão. Mas você está comparando que ela é tão porque existe algo que você está comparando que não é. Quem não é? Comunicadora, quem é que não é expressiva, quem é que não faz? Quem você está pondo e depreciando na outra ponta da balança? Porque sempre que a gente fala, isso é muito bom, é comparando com algo muito ruim. Então, esse julgamento são feridas que a gente vai cultivando internas e que, seja falando bem, seja falando mal, sempre é a nosso respeito. Eu tinha muito hábito, Josi. Eu já tive muito hábito de julgar, sabe? E quando eu vi que eu estava... O julgar também, né? Quando você se mete muito, você acaba se metendo muito. Muitas vezes é onde você nem é chamada, você está condenando. E para mim o julgamento ele tem muito essa conexão com condenar, né? Você está sempre condenando algo. E isso era muito, muito forte em mim. Eu sempre achava defeito em algo que estava sendo executado por outras pessoas. Eu não estava nem falando da feição, não estava questionando, né, a beleza, não era sempre isso. Eu tinha o hábito de julgar sempre, né, os atos, né? E isso é um julgamento, eu estava sempre condenando. Se eu fosse, aí entrava o meu lado da balança. Se fosse eu fazendo, né, ou eu pensava e muitas vezes eu falava,
Não, eu não faria isso, eu faria isso. Se fosse eu fazendo, É não a outra ponta da é a balança. outra ponta. Exatamente. Tá aí um exercício, Aline, que dá para se pegar. Se você realmente está sendo genuíno em sentimento, transbordando em gratidão, em generosidade, tá aí um bom exercício para você ver. Se você realmente está só elogiando, não é que não é para elogiar. E não é que você não vai, por exemplo, repreender um filho, falar ou conversar com seu cônjuge. Isso não é julgamento. De você explicar e falar que não é por aí. Isso não é julgamento, pessoal. É amor, é zelo, é cuidado, é reconhecimento. Então, É para que você não responsabilidade de mãe. misture quando é para engrandecer alguém que você admira e tudo, o que você está fazendo? Sendo grato, generoso, retribuindo aquilo que a pessoa já te deu em algum momento, né? A nível de emoções, sentimentos. Isso não seria julgamento. Emitir opinião também não é. Agora, quando que você vai saber se você está fazendo o ato de julgar? Quando você conseguir ver, você compara. Você fala, eu não faria, ou se eu tivesse feito, seria diferente, se eu tivesse dito lá, se eu estivesse lá, isso não tinha acontecido. Ou seja, você está comparando pessoas, situações, com você presente ou você na sua ausência. Ah, só comigo que determinada coisa funciona. É um julgamento. Você está emitindo um julgamento aí sobre uma situação em que essas situações não ocorrem de forma certa, ordenada, se não for exatamente com você ali dentro da situação. Então, toda vez que a gente tiver esses contrapontos, vai ficar mais fácil da gente perceber. Se mesmo quando você está emitindo algo, emanando algo que aparentemente é positivo, se na outra ponta da balança não tem uma outra situação ou um outro indivíduo sendo comparado. Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente consegue identificar quando é ruim. Principalmente quando é o outro fazendo, a gente percebe. Nossa, a pessoa está o tempo inteiro ali julgando, condenando, ponderando as situações. Mas quando são elogios, quando são exaltações sobre alguma situação, fica mais difícil visualizar que aquilo também é um julgamento. E pode ser altamente condenatório para quem está falando. Porque muitas das vezes a gente está elogiando e se ferindo com uma faca por dentro, né? Então a gente está alisando e batendo, porque você não enxerga muitas das vezes o que você está vendo no outro, que você super admira, que você acha que aquilo ali faz diferença na vida da pessoa e você não consegue ver aquilo em você. Então, se é algo que você admira tanto e você não consegue ver em você, você se condena, né? Então, é importante analisar essa balança do julgamento, né? Eu acho que é por isso que é tão fácil aí para a gente entender o símbolo da justiça, né? É justamente uma balança, porque é o equilíbrio entre essas considerações é que vai trazer a sua estabilidade. Se você mais ponderar para o lado ou para o outro, você vai desequilibrar essa balança. E aí realmente vai machucar, vai doer, vai ferir quem está escutando ou ferir a si mesmo. Que na maioria das vezes é uma autocrítica feita desde a hora que levanta até a hora que vai dormir. Nós somos muito complacentes, às vezes, com as outras pessoas, com as falhas do outro. Ah, o outro tá para lá e tudo bem, é problema dele, a vida dele segue. Mas quando se trata da gente, a gente tem uma autocrítica muito severa. Muito Tem um severa. bloqueio, né? E quando a gente é capaz, Josi, de já despertar isso em nós, né? A gente fala assim, quanto tempo perdido, quanto tempo eu tive tantas atitudes, né, que poderiam ser repensadas e melhoradas. E nada mais é do que construir, né? Faz parte da nossa construção, até
para a matéria se fixar, né? Não tá aleatório, nós realmente vivemos aquilo para internalizar. Só um instantinho, Cauã. Então, eu trouxe uma reflexão, uma leitura para a gente refletir, que quando você conseguir identificar que você precisa parar de julgar, melhorar, né? Ou passar o seu julgamento para o positivo, né, Josi? Vamos transformar energeticamente esse julgamento, que eu acho que a gente nunca vai ser perfeito ainda. A gente ainda não tem capacidade de ser perfeito. Mas quando a gente quer aprimorar, queremos ser melhor a cada dia, precisamos desapegar. A gente precisa, então, nesse desapego, a gente precisa deixar o hábito de encostar numa pessoa e tem umas pessoas que a gente encosta e a gente consegue, ó, meter malho no outro, conseguir falar daquilo. Você tem aquela sintonia com aquela pessoa, porque aquela pessoa pode puxar aquilo, né? E você conseguir reverter essa energia que aquela pessoa te traz. Quando eu estou com ela, eu só sei falar ruim de alguma coisa, de algo ou de alguém. Então, existe essa proximidade, você ter o hábito de ligar para alguém para falar de alguém, para falar, reclamar de algo, né? Então, quando isso foge de um diálogo saudável, a gente sabe que isso já está indo para o lado pernicioso, negativo, que também pode virar um ciclo e você não parar, você não consegue. Eu só chego perto de fulano, eu só ligo para fulano para falar de algo ou de alguém, e é sempre para falar o negativo, para trazer esse julgamento, né? Então, desapegue até de sentimentos e de atitude, nós precisamos de desapego. E isso faz parte de um processo, né, que está no nosso hábito, na nossa rotina, que já pode ser um vício. Isso já pode estar no ciclo de um vício, porque você já não fica mais sem fazer aquilo. E nesse momento que você quer desapegar daquela atitude, você passa por um processo, né, de desapego. E o Pink Pepper, ele vai entrar nesse momento como um coadjuvante, assim, olha, eu vou com você, vamos mudar hábitos, vamos desapegar do que era e dar fim àquilo, né? Separar as etapas. Eu antes, como eram os meus julgamentos, até esse momento, e vamos melhorar a nossa mente para mudar os nossos julgamentos. Não vamos deixar de ser julgadores eternos, não tem como, porque a gente está sempre dando uma pitada. Mas que a nossa pitada seja de coisas boas. Então, eu vou trazer essa leitura aqui para vocês refletirem um pouquinho no nosso café com aroma. Se for preciso, desapegue. Todos nós sabemos identificar que algo chegou ao fim, embora muitas vezes seja difícil aceitar. Em alguns momentos, nosso feeling nos diz que é hora de virar a página. Em outros, a realidade está nua e crua bem na nossa frente. Em ambos os casos, não tente reter coisas, pessoas ou circunstâncias que não querem permanecer ou que já se foram, pois é perda de tempo, esforço e energia. Ponha atenção no presente e abra espaço para novas possibilidades. Se algo não deu certo, é porque outra coisa melhor está por vir. Não se apegue ao passado, nem se lamente. Nada se perde, tudo se transforma. O que acabou é porque já cumpriu o seu propósito. Agora, vá ao encontro do seu futuro, agradeça, tome uma atitude proativa e passe para a etapa seguinte. Gente, mudar esse hábito vai fazer parte de tudo isso. Da gente desapegar de todo esse processo, de identificar, de viver o agora e de querer ser uma pessoa melhor. Isso traz pra gente sempre novas oportunidades, que
a nossa cortina se abra, a nossa janela, as nossas portas, para que possamos identificar isso, ver com alegria em todo esse processo, todos esses capítulos do Café com Aroma que a gente pede sempre para vocês olharem para dentro de você, é o autoconhecimento, é descobrir, né, tanta beleza, tantas oportunidades de ser uma pessoa melhor a cada dia. E são sementinhas plantadas. Hoje, nosso Café com Aroma pode estar... Não entrou na cachola, mas estão lá salvos os nossos episódios, para quando vocês quiserem entender um pouquinho melhor o que a gente está querendo passar, um dia melhor que a gente está querendo trazer para vocês, para a gente também, né, Josi? Porque não é... a gente está internalizando, a gente está vivenciando aquele óleo, aquele momento, a gente está refletindo nessas leituras, nas frases. Então, trazer isso para vocês não é apenas chegar aqui, eu vou ficar meia hora e isso vai ser pro nada. Não, isso está sendo tão bom para mim, para outras pessoas que dão retorno para gente. E assim, sempre isso, pensamentos positivos, reflexões, e a Josi com tanta sabedoria também, trazendo tantos ensinamentos, tanta coisa boa. Amiga, eu acho que a gente podia fazer um desafio no dia de hoje. E a gente fazia aí 24 horas sem julgamento. Será que a gente consegue? 24 horas se policiando, prestando atenção nos julgamentos. Isso é bom. Isso é ruim. Não gostei. Não é assim. Não é assim que faz. Vamos tentar passar o dia 24 horas sem julgar, sem emitir opiniões de balança comparativa, se aquilo é bom, ruim, se gostou, se não gostou. E toda vez que você se deparar com uma situação em que de repente você não concorda, que você quer falar para a pessoa, olha, eu vou dar uma dica, a gente vai usar nas 24 horas. E quem achar interessante a prática pode repetir aí na frequência dos outros dias. Mas eu desafio você que está aqui com a gente assistindo a fazer esse desafio por 24 horas até amanhã, né? Quinta-feira, 8h30. E como seria? Toda vez que você percebesse que você tá vindo de dentro de você, tá vindo, você vai falar. É mais forte que eu, é mais forte vai virar e vai falar assim... interessante ponto de vista. E acabou, porque se é para falar alguma coisa, você vai falar esta frase. Essa frase é de Barras de Axe. E aí, toda vez que alguém vier falar assim, olha só, eu acho que tem que fazer assim, assim, assado. Você não é assim que você faria, né? Não é assim que você quer fazer. Vamos. Você vai subindo, não é assim, Aline? Vem vindo quando você vê a palavra e a frase está aqui, na boca. É mais forte que eu seguro. É mais forte você vai falar a seguinte frase. Interessante ponto de vista. E acabou, não vai falar mais nada, não vai emitir opinião. Não vai balancear aquela situação, não vai ponderar aquela situação. Isso dentro das suas 24 horas. Tá? A pessoa chega pra você, olha, eu gostei muito, olha essa roupa, eu adorei. Aí você olha e fala, interessante ponto de vista, eu não tinha pensado por aí, eu não tinha visto dessa maneira. Não pensava nessa cor. E acabou. E não vai ponderar a situação, não vai criticar a roupa da coleguinha, não vai criticar o cabelo, a cor que vai pintar, nada. Você vai de pequenas coisinhas, que eu tô dando exemplo, a coisas maiores que possam surgir. E com esse exercício, você vai perceber o quanto ao longo do dia você vai usar essa frase. Interessante ponto de vista. Os seus... Viu? Então você vai analisar por quantas vezes o tribunal da Josi funcionou e foi aberto naquele dia. Por quantas vezes o Tribunal de Justiça da Aline funcionou naquele dia. Então essa frase vai te acompanhar nessas 24 horas. Você aceita o desafio, Aline? Claro que eu aceito, já anotei, só que eu vou ter que passar para algo mais prático no bolso até eu gravar a frase. Interessante ponto de vista. Eu vou anotar no papelzinho e vou
Colocar no bolso. É isso, Ai, Josi, é muito, muito, muito bom. São assim, pequenas atitudes que a gente pode tomar e ver quantas vezes a gente pode sempre se vigiar. Porque, na verdade, quando a gente está em vigília dos atos, né, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, porque muitas vezes você não julga pela boca, você julga aqui. E é a mesma escada que você está. Você está ali no mesmo lugar. Falando ou pensando, está valendo para você, está na sua conta. Não tá, é o que você está pensando, você só não externalizou com a boca. Mas se o seu pensamento te levou aquilo ali, você tá na sua conta, tá na sua balança, né? Então tá no meu tribunal. E ali é importante a gente estar sempre atento. Então, olha, eu posso até pensar depois de eu ter feito. E caramba, já falei. Como está nos nossos atos diários, né? Já está no nosso vício, vamos dizer assim. E essa questão da gente sempre estar vigilante, acho que pode fazer toda a diferença. Mesmo que eu só lembre depois. Tem coisas que quando eu estou assim, iniciando, passei. Mas olha como a minha mente já fez a cobrança. sim. É porque a gente muitas das vezes acha que o indivíduo que a gente admira, que é pleno e que é calmo e que é tranquilo e que é complacente, ele já é assim naturalmente. Não, gente, ele é um eterno vigilante. Ele está o tempo inteiro domando e adestrando a fera interior, né? O homem animal que é instinto, que é selvagem, que não tem as questões dos limites estabelecidos, éticos, morais. Então, ele está o tempo inteiro sendo um domador desse homem animal que está dentro dele. Então, a gente admira, mas só quem sabe o esforço que está sendo feito é a pessoa lá. Então, a gente pode construir isso diariamente. É um exercício diário a autovigilância e o processo de autoconhecimento. Foi maravilhoso conversar com vocês, gente. Companhia boa dessa segunda e quarta. É muito gostoso. Muito bom, né, Josi? Muito. Estou colocando aqui. Estou me escutando. Eu estava printando, eu estava tentando printar, gente, aqui para fazer um post depois. Muito obrigada a todos pela companhia, de estarem aqui. Mais uma vez, a gente pede desculpas, que a gente às vezes não consegue responder a todo mundo que fala aqui com a gente. Mas como a Josi sempre fala, fica salvo lá. Pode chamar a gente lá no direct ou acompanhar o feed da Josi. Sempre tem lá os capítulos do dia, dá para rever. Pode tirar qualquer dúvida com a gente. Estamos sempre aqui. Desejamos bom dia a todas vocês. Segunda-feira estamos de volta às 8h30 da manhã. Segundas e quartas, na verdade, estamos sempre aqui. A nossa rotina tem sido muito, muito melhor depois do nosso Café com Aroma. Com certeza, espero que esteja sendo para vocês. Convidem os amigos, divulguem o nosso programa, porque a gente não tem intenção nenhuma de parar. É verdade. Um beijo. Está sendo uma terapia, fazer terapia em grupo com vocês. Um beijo. Bom dia. Beijo. Tchau, tchau.